em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 18. Amém? Paulo Senhor diz assim: os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, e os que eram a circuncisão discutiam com ele, dizendo: entrastes em casa de um homem incircunciso e comestes com ele? Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato, ordenando, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope. Em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu pelos quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ela com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou na minha boca algo profano e impuro. Mas a voz falou-me dos céus pela segunda vez: não chame de profundo ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados da Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam. E encontramos na casa daquele homem, e ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te dirá palavras pelas quais sereis salvo, tu e toda a tua casa. E logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então das palavras do Senhor, que disse: João, na verdade, batiza com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? E ouvindo essas coisas, eles tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, fala e continua, Senhor, a falar em os nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a nos corrigir, que seja o Senhor a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, assim como o Senhor já tem feito desde o início deste culto. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, porque aqui estamos para ouvir a Tua voz. E que cada um saia daqui sabendo, assim disse o Senhor, para cada um de nós neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante do contexto onde vimos domingo passado Pedro pregando na casa de Cornélio. Pedro atendeu ao chamado do Senhor e foi até a casa de Cornélio para anunciar e para proclamar a palavra do Senhor. E estando Pedro naquele lugar, anunciando e proclamando Cristo Jesus, esse morto e ressurreto, esse que se tornou juiz dos vivos e dos
mortos, Cristo Jesus. Pedro começa a anunciar e dizer sobre Cristo Jesus. Então, ao ouvirem a palavra do Senhor, o Espírito Santo desce sobre aquele povo e eles começam a falar em outras línguas, começam a anunciar e proclamar a glória de Cristo Jesus, começam a anunciar e proclamar a Deus. Então, Paulo diz àqueles irmãos que foram com ele anunciar e pregar a palavra do Senhor para aquele irmão: podemos nós ir contra? Será que algum de vocês pode dizer que esses homens não devem ser batizados? Então Pedro assim o faz, e manda e eles são batizados. Agora Pedro está diante aos seus irmãos. Pedro volta para Jerusalém e está diante dos seus irmãos, a qual o questionam o que ele fez e realizou. Eu trouxe esse texto trazendo um tema dizendo quando Deus quebra as barreiras. Nós veremos que Deus, Ele é um Deus que é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que muda vidas. É um Deus que muda a história. Um povo que não adorava a Deus, um povo que não bendizia o nome do Senhor, que era o povo gentio, ou quer dizer, nós fomos alcançados através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso o tema dessa mensagem é: Deus quebra barreiras. O povo judeu tinha entendido que Deus era exclusivo dos judeus. Nós vamos ver ao decorrer desse texto essa certeza. Nós vamos ver no decorrer desse texto que esse povo tinha a certeza, além de Cristo Jesus ter vindo, eles achavam que o Evangelho somente podia ser pregado para os judeus. Tudo bem que o Senhor disse: ide a todos os lugares, na Samaria, até os confins da terra, anunciando e pregando a palavra, mas eles achavam que eram os judeus que estavam naquelas regiões. Por isso eles interrogam Pedro. Por isso nós vamos ver no versículo 1 ao versículo 3 a reação dos crentes judeus em Jerusalém. Nós vamos ver a reação que eles tiveram diante aquele povo que foi batizado pelo Espírito Santo, aquele povo que foi batizado e que creram e acreditaram em Cristo Jesus. Nós vamos ver a notícia da conversão dos gentios se espalha. Nós lemos já no texto, no capítulo 11, no versículo 1, os apóstolos e irmãos que estavam na Judeia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. A notícia se espalha até a Judeia. A notícia se espalha até Jerusalém. A notícia se espalha e todos ficam sabendo que a mensagem de Deus, a pregação do Evangelho de Deus, foi pregada aos gentios. Todos ficam sabendo que os gentios ouviram e receberam a palavra de Deus. Os crentes judeus criticam Pedro. No mesmo versículo nós vamos ver que eles estão criticando no versículo 3, dizendo: entrastes em casa de homem incircunciso e comerdes com ele. Os judeus, crentes agora em Cristo Jesus, mas vindo de uma religiosidade judaica, questionam a Pedro sobre ele ter entrado na casa de um gentio. Ele ter entrado na casa de um gentio e ter ali comido com ele. Os irmãos questionam a Pedro porque eles achavam que a salvação permanecia para os judeus, que a salvação seria só do seu povo. Mas Cristo Jesus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, a objeção não é apenas teológica, mas cultural.
e religiosa, ultrapassam os limites tradicionais da pureza cerimonial. Isso que eles possuíam não era apenas teológico, mas sim cultural. Os judeus, uma das orações dos judeus era, eles oravam e diziam: Senhor, muito obrigado por não me ter feito um gentio. Os judeus agradeciam a Deus por não ter feito ele um povo sem um Deus. Um povo que talvez na imagem deles, um povo perdido. Mas Cristo Jesus veio para salvar e para buscar aqueles que havia perdido. Cristo Jesus veio para demonstrar a sua graça salvadora. Cristo Jesus veio para demonstrar a sua obra redentora na minha e na sua vida. Talvez nós não entendamos quando o Senhor nos chama para fazer a sua vontade. Assim, quando Ele chama aquele homem para sair da sua tenda, contar as estrelas dos céus, contar as areias do mar, e dizendo que ele seria uma grande nação, talvez na minha e na sua vida nós não entendamos quando o Senhor nos chama para fazer a sua vontade. Quando o Senhor nos chama para morrer para nós mesmos, para tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo Jesus. Talvez nós queremos servir um evangelho que somente nos acrescente, mas que nós não precisamos dar nada para ele. Mas é necessário nascer de novo. É necessário viver o novo de Deus na minha e na sua vida. É necessário fazer a vontade do Senhor. Estamos prontos para quando Deus nos tirar da nossa zona de conforto? Você está pronto para quando Deus te tirar da sua zona de conforto? Você está pronto para deixar a sua vida, deixar a sua vontade, deixar o seu eu para seguir a Cristo Jesus? Eu quero que você se pergunte nesta noite: eu estou pronto para sair da minha zona de conforto, para agradar e adorar aquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida e tivesse abundantemente? Você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto? Você está disposto a abrir mão das suas vontades? Você está disposto a abrir mão do seu eu para entregar a Cristo Jesus? Você está disposto a deixar de lado tudo aquilo que você um dia aprendeu, mas que não condiz com a palavra do Senhor, com a verdade das Escrituras? Você está disposto para entregar a sua vida e viver como Ele te chama para viver? Precisamos, de acordo com esse texto, fazer algumas aplicações em nossas vidas. Precisamos nos dispor em fazer o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, ainda que sejamos questionados pelo que fazemos. Pedro está sendo questionado por levar a palavra de Deus aos gentios. Pedro está sendo questionado por aqueles homens de ter entrado na casa de um homem incircunciso, porque na cultura judaica Pedro se tornaria impuro. Mas nós vamos ver, e vimos no domingo retrasado, como posso chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Por isso, precisamos também ver, temos julgado o mover de Deus com base em nossa tradição? Será que você tem julgado a palavra do Senhor com aquilo que você aprendeu? Não, eu aprendi dessa forma, eu creio desta maneira, fui ensinado desta maneira. Mas se não está na palavra de Deus, não é verdade. Pois a palavra de Deus é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo Jesus. E é Ele quem nos chama para viver.
É Ele quem nos chama para fazer a sua vontade e o seu querer. É Ele que nos convida a deixar todas as coisas de lado para servir e para viver para Ele eternamente. Cristo Jesus nos chama a viver neste propósito. Nós vamos ver agora do versículo 4 ao versículo 10, Pedro se defendendo, a visão e a direção, a defesa de Pedro e a visão e a direção divina. Pedro começa a dizer para aqueles irmãos que o interrogam, dizendo por que ele tinha entrado na casa de um incircunciso, se ele tinha comido com ele. Pedro começa a se defender e dizer que ele somente obedece ao Espírito Santo de Deus. Ele obedece ao que o Senhor tinha chamado para ele fazer. Por isso nós vamos ver no versículo 11, chegada dos enviados de Cornélio. Pedro começa a dizer a visão dos animais impuros. Acompanha comigo em sua Bíblia, no versículo 5, o versículo de número 10, onde Pedro começa a dizer que ele estava orando, ele estava buscando ao Senhor, e ele teve uma visão de como se fosse um lençol que descia do céu. Pedro vai dizer: eu estava orando na cidade de Jope, em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada pelo céu, pelos quatro pontos, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas a voz falou-me dos céus pela segunda vez. Mas eu respondi: de modo nenhum. 8. Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me dos céus pela segunda vez: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido aos céus. Pedro está argumentando o que aqueles homens estão no interrogando. Pedro estava dizendo: estava eu na cidade de Jope, orando ao Senhor, e vinha em êxtase uma visão, onde descia como se fosse um lençol, e tinha animais, quadrúpedes, animais de toda forma naquele lugar, e ouvia uma voz: Pedro, mata e come. E Pedro se nega a comer. Pedro disse: nunca na minha boca entrou algo profano, Senhor. Nós vemos que 3 vezes Deus lhe diz: não chames de impuro o que Deus purificou. Pedro, em sua religiosidade, porque o judeu tinha uma dieta a ser seguida, os judeus não podiam se alimentar de qualquer animal, o judeu tinha uma dieta a ser seguida. Então Pedro, em sua religiosidade, disse ao Senhor: eu nunca comi isso, Senhor. Mas 3 vezes o Senhor diz a ele, 3 vezes o Senhor estava dizendo a ele: mata e come. 3 vezes o Senhor estava dizendo a ele: porque chamas de impuro o que eu já purifiquei. E talvez em nossa religiosidade humana deixamos de demonstrar o amor pelos perdidos. Às vezes, por causa da nossa religiosidade, por nos acharmos especiais demais, deixamos de proclamar a mensagem da palavra para aqueles que carecem e precisam. Deixamos de anunciar o amor de Cristo Jesus àqueles que estão em outras religiões. Deixamos de anunciar Cristo Jesus e deixamos de pregar o verdadeiro Evangelho que salva, que cura e que liberta, que é Cristo Jesus. Por causa das nossas crenças,
Por causa de muitas vezes as nossas bases que não são bíblicas, deixamos de ser reconhecidos pelo verdadeiro amor. Aquele povo se dizia ser o povo de Deus, o povo do Deus vivo, o povo que possuía os mandamentos, a palavra de Deus, o povo que guardava a palavra do Senhor, mas era um povo que excluía os povos. Era um povo que não compartilhava a mesa com os outros, não demonstrava a salvação em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nesta noite e você tenha agido desta maneira. Talvez você tenha achado a exclusividade de Deus para a sua vida e não tenha pregado para os seus amados irmãos, não tenha pregado para os seus amigos do seu trabalho, para os seus colegas, para os seus parentes, não tenha anunciado a verdadeira palavra que salva, que cura e liberta, que é Cristo Jesus. Esses homens questionam Pedro por ele levar a palavra aos gentios. Mas Pedro está aqui justificando e dizendo o porquê ele fez. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona na religiosidade. Precisamos deixar de lado aquilo que tem nos deixado aprisionados naquilo que não é bíblico, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é verdade de Deus para a minha e a sua vida. Então precisamos nos perguntar algo. O mover de Deus sempre será conforme sua palavra e pelo Espírito. O mover de Deus na minha e na sua vida não tem como ser diferente, a não ser como a palavra de Deus nos diz, nos instrui e nos ensina. Fora isso, é mentira. A palavra de Deus é a verdade para mim e para você. O mover de Deus na minha e na sua vida precisa estar baseado na palavra de Deus. Você tem vivido a verdade da palavra de Deus em sua vida? Você tem vivido o que Cristo Jesus te chamou para viver? Você tem vivido o que o Senhor te chama para fazer? Precisamos e devemos discernir e obedecer, mesmo que isso nos custe explicações. Precisamos obedecer, pois a palavra de Deus vai nos dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos obedecer ao Senhor. Ao Senhor é quem eu e você precisamos obedecer. Muitas pessoas têm deixado de anunciar ou de pregar, porque tem medo do levante, tem medo de passar por dificuldades e problemas, tem medo do que pode acontecer em sua vida e tem deixado de anunciar e de pregar a palavra do Senhor. Ainda que venham te questionar, é necessário obedecer ao Senhor. Ainda que venham dizer o porquê você está fazendo aquilo, é necessário obedecer ao Senhor. É Ele quem você precisa obedecer. É a Ele a quem você precisa exaltar. É a Ele quem você precisa declarar como Senhor da sua vida. Muitas pessoas têm medo de pastor, de diácono, de algumas pessoas, mas não têm medo e não temem a Deus. Crentes em Cristo Jesus se dizem cristãos, mas temem ao diabo, mas não temem a Deus, que pode lançar a sua alma no inferno. Precisamos temer ao Senhor, ainda que seja difícil, ainda que venhamos a padecer, ainda que venhamos a ser questionados, precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos obedecer ao que o Senhor nos chama para viver. Precisamos obedecer àquele que nos chamou e àquele que nos salvou, àquele que pagou o preço por mim e por você. Teremos no versículo 11 ao versículo de número 15 a visita da casa de Cornélio, o testemunho do Espírito. Agora, nesse momento, nós vamos ver Pedro dizendo que ao chegar na casa de Cornélio, ao chegar naquele lugar, ele escuta o testemunho de Cornélio.
Então, acompanhe comigo em sua palavra, do versículo 11 ao versículo de número 15, que diz assim: naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia, perante a frente da casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinham visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e mandam buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ele está dizendo àqueles homens que estão lhe interrogando, que ele ouviu do Espírito Santo dizendo a ele: vá, não temas, não hesite, vá com eles. E ao chegar naquele lugar, ele se depara com aquele homem, com Cornélio, sua família, seus amigos. E ele começa a dizer o que aconteceu, a dizer que ele estava em oração, e parece um anjo para ele, dizendo para ele chamar Pedro, dizendo onde Pedro estava, na cidade em qual ele estava, na casa que ele estava, para que ouvisse a palavra da salvação, tu e a tua casa. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvos. O Senhor aparece através de um anjo para Cornélio, dizendo para ele que ele precisava ser salvo. Nós vimos nas outras pregações que Cornélio, ele era um homem que orava, era um homem que temia Deus, era um homem que dava esmolas, mas ele precisava ser salvo. Ele precisava conhecer a verdade que salva, cura e liberta. Ele precisava conhecer a Cristo Jesus. Então, no capítulo 11, nós vimos a chegada dos enviados de Cornélio. Nós vimos que Cornélio envia homens para chamar Pedro, para estar com ele. No capítulo 11, nós vimos esse acontecimento. Também vimos o Espírito que manda Pedro ir com ele, sem hesitar. Nós vimos que, movido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus diz a Pedro: vai sem hesitar, porque eu estou neste negócio. Então Pedro vai àquele lugar, e Cornélio conta a sua visão. Enquanto Pedro prega, o Espírito Santo cai sobre os gentios, como sobre os judeus no princípio. Pedro está dizendo àquele povo: irmãos, eu entrei naquele lugar, comecei a anunciar e pregar a palavra do Senhor, e Cristo salvou aquelas vidas. Lembra que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nós vimos que Deus desce como um fogo impetuoso sobre aquele lugar, como línguas repartidas de fogo, e eles começam a falar em outras línguas, declarando e anunciando a palavra de Deus. E Pedro está dizendo: o mesmo aconteceu com estes homens. O mesmo aconteceu com estes homens. No versículo 15, logo que eu comecei a falar, que eu comecei a pregar, que eu comecei a anunciar a palavra. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque no versículo anterior nós vemos que Pedro está anunciando e pregando Cristo Jesus. Não tem governo do Espírito, não tem salvação se não for pela palavra de Deus. É a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a minha e a sua vida. Por isso Pedro estava dizendo: logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro falou: algo diferente aconteceu. O que aconteceu com nós nos dias de Pentecostes
Antes que nós começarmos a pregar o Evangelho, aconteceu com este povo, aconteceu com Cornélio e a sua família, aconteceu com aqueles que estavam reunidos na casa. Pedro agora vai no versículo 16 e 17 concluir o que ele foi fazer e estava falando àquele povo. Lembrai-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro agora se lembra das palavras do Senhor. Pedro agora se lembra o que Cristo Jesus tinha dito a eles: que João batizava com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo da promessa. O mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que habita nos cristãos que entregaram a sua vida a Cristo Jesus e foram selados pelo Espírito da promessa. Porque não tem como crer senão o Espírito falar ao seu coração e ao meu coração. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo, em sua misericórdia e graça, nos alcança com sacrifício redentor e morte de cruz para mim e para você. Pedro agora lembra da mensagem que Cristo Jesus disse a ele. Pedro lembra do que o Senhor tinha dito para ele. Por isso, meus amados irmãos, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos trazer para a minha e a sua vida as palavras de vida eterna que o Senhor tem para mim e para você. Precisamos andar baseados na palavra de Deus. É a palavra que é lâmpada para o meu e o seu caminho. É a palavra que me transforma e que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos também, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus deu aos gentios o mesmo dom, quem era Pedro para resistir a Deus? O texto 17 disse: portanto, se Deus me concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, e cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Pedro está dizendo: quem sou eu para me opor à vontade do Senhor? Quem sou eu para me opor ao que o Senhor me chamou para viver? Porque muitas vezes em nossas vidas temos nos oposto à vontade de Deus para as nossas vidas. Temos nos levantado e dito a Deus que eu quero viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu imagino ser verdade, e nos opomos a Deus. Mas Pedro reconhece e disse: quem sou eu para me opor a Deus? Quem sou eu para me opor o que Deus quis fazer? Devemos ter sensibilidade espiritual para reconhecer quando é Deus que está agindo. Precisamos ter o conhecimento da palavra para saber quando realmente é Deus que está agindo ou quando é algo superficial que estamos vivendo. Precisamos compreender e entender a palavra do Senhor para perceber se realmente é Deus que está falando conosco ou somente estamos emocionados. Resistir ao Espírito é resistir ao próprio Deus. Você tem resistido ao Espírito de Deus? Talvez o Espírito de Deus tenha falado em sua vida: não faça isso, não haja desta maneira, não faça isso que você está fazendo. Mas você tem resistido à palavra do Espírito Santo de Deus em sua vida. E o que o texto está nos dizendo, que resistir ao Espírito Santo de Deus é resistir ao próprio Deus.
Você tem vivido uma vida conforme a vontade do Senhor? Ou você tem vivido conforme a sua vontade, o seu querido? Ou você tem vivido conforme o que você foi ensinado, o que você crê? Ou você tem vivido verdadeiramente conforme a palavra do Senhor te chama para viver? Precisamos viver conforme o Senhor nos chama para viver. Precisamos viver conforme a vontade do Senhor para a minha e a sua vida. E agora no versículo 18 eu encerro e nós vamos ver a aceitação e a glorificação de Deus pelos homens que outrora estavam interrogando Pedro. E ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Os irmãos de Deus se aquietam e glorificam a Deus. Aqueles homens entendem o que o Senhor tinha feito. Aqueles homens entendem o porquê Pedro vai até aquele lugar. Os irmãos entendem o que o Senhor queria fazer. E é necessário eu e você darmos ouvido ao que o Senhor nos chama para fazer e viver. É necessário eu e você darmos ouvido ao plano que Deus tem para a minha e a sua vida. É necessário que eu e você venhamos a atender ao chamado do Senhor para cada um de nós. E eles glorificam a Deus e dizem: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Eles entendem que agora Deus também chamava os gentios para o arrependimento, para a vida, para viver uma vida eterna. O fim de todo o mover de Deus é sua glória. É Ele quem precisa ser glorificado. É Cristo Jesus quem precisa ser exaltado. Não há mover do Espírito Santo de Deus sem a glorificação do nome de Deus. Não tem como haver um mover sem aquele que deve ser glorificado e exaltado. É Deus. Não tem como haver um mover se não for Deus a ser exaltado e glorificado. É Ele quem precisa ser exaltado. É Ele quem precisa ser glorificado. A igreja deve sempre ajudar-se à missão de Deus e não ao contrário. Precisamos, como igreja do Senhor, ajudar a missão de Deus. Precisamos, como igreja do Senhor, discipular as gerações. Precisamos, como igreja do Senhor, cumprir e fazer a vontade que fomos chamados para fazer a minha e a sua vida. Precisamos, como igreja do Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, aquilo que o Senhor nos chama para viver e aquilo que o Senhor nos chama para deixar, para glorificar e exaltar o nome dEle. Precisamos dizer a Ele, e eu concluo, que Deus concede salvação aos gentios, da mesma forma que os judeus, sem distinção, quebrando barreiras éticas e religiosas, por meio do Espírito Santo de Deus. Deus quebra barreiras. Deus quebra barreiras éticas, Deus quebra barreiras religiosas, porque Deus quer salvar. Deus quer ter um relacionamento comigo e contigo. Deus quer viver contigo e caminhar contigo. Por isso, Deus quebrou barreiras para te encontrar, para te achar e para te salvar. Por isso, não extingue o Espírito Santo de Deus que age na minha e na sua vida, e que você possa viver para a honra e glória do Senhor. Amém. Poderoso Deus e